Vamos lá, negada. Vou falar hoje aqui do coxinha de mortadela 3. Vou falar hoje se o Estado brasileiro, se ele é grande, pequeno ou se é ineficiente. Veja só, talvez a melhor forma de calcular o tamanho do Estado é calcular a proporção que ele arrecada, a carga tributária, em relação ao PIB. Comparando o Brasil com demais países da OCDE, que são países de economias arrumadas, em desenvolvimento ou desenvolvidas no mundo, a carga tributária brasileira está aqui em 32% do PIB. Você pensa, se a carga tributária alta? Não é. Não é das mais altas, pelo contrário, é das mais baixas da OCDE. Por exemplo, a campeã Dinamarca tem 50% do PIB de carga tributária. Depois vem França com 45%, Bélgica com 44%, aí segue Finlândia, Itália, Áustria, Suécia, Noruega, Islândia, Hungria, Luxemburgo, Eslovênia, Alemanha, Grécia, Portugal, República Tcheca, Espanha, Estônia, Reino Unido, depois o Brasil. E ainda próximo do Brasil teríamos ainda Israel, Canadá e outros países. O único país assim relevante mesmo que tem uma carga tributária inferior à do Brasil são os Estados Unidos da América. Mas veja, os Estados Unidos da América têm uma carga tributária de 26% do PIB, mas eles têm uma característica muito peculiar. Eles são altamente deficitários e esse déficit não compromete muito a economia deles porque eles imprimem dinheiro. Então as transações comerciais no mundo como um todo são feitas em dólar. Então os Estados Unidos pode pagar seu déficit simplesmente imprimindo dinheiro, só eles têm essa característica. Então muita coisa que é paga em dinheiro vivo no mundo, por exemplo, o tráfico mundial de armas, de drogas, de todo tipo de tráfico é pago em dólar, em dinheiro vivo, e esse dinheiro sai dos Estados Unidos. Eles podem imprimir que esse dinheiro sai sempre do país, vai para reservas cambiais de outros países. Veja só, esse déficit no último ano do governo Obama era de 580 bi de dólar, foi para 660 em 2017, em 2018 800 bilhões de dólares. E no ano que vem estará, o Trump cometeu a proeza de elevar o déficit para 1 trilhão de dólares. Isso é mais ou menos uns 6% da economia norte-americana, só de déficit público. Você imagine que 26% de carga tributária mais 6% de déficit, para que eles pagassem suas contas em dias, eles precisariam ter uma carga tributária semelhante à do Brasil. Então, quando seu amigo coxinha, chato pra caramba, vem dizer, o Estado brasileiro é grande demais, não sei o que, tem que acabar com as coisas. Não tem, o Estado brasileiro não é grande demais. E aí, geralmente, quando vem essa história do Estado é grande, todo mundo vem com história de privatização e tal, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas antes disso, eu vou com mais um número. O gasto em educação no Brasil, no ensino fundamental, em relação à OCDE, é cerca de 3,8 mil dólares por aluno por ano. A média da OCDE é 8,7 mil. Luxemburgo, 22 mil dólares por aluno. Mas a gente não vai se comparar com Luxemburgo, né? No ensino fundamental 2 e ensino médio, a coisa é pior. O Brasil gasta os mesmos 3,8 mil dólares por aluno por ano e a média da OCDE é 10,5 mil dólares, quase o triplo do gasto do Brasil. No ensino superior, o gasto do Brasil é cerca de 11,7 mil. Aí já é um gasto razoável, semelhante a de países como Portugal, Espanha e Itália. E é por isso que a gente tem um ensino superior bom no Brasil, semelhante ao desses países, né? A gente não é um país top, um Japão, Inglaterra, Estados Unidos, mas a gente é semelhante a esses países aqui porque o nosso gasto também é semelhante como o deles. Então a qualidade do ensino superior no Brasil é bem melhor do que a do ensino básico, o que é uma tragédia, né? Porque quem pode pagar uma escola boa geralmente entra e aproveita esse ensino superior público bom, né? E quem não pode, aí historicamente tem sofrido com essa questão. Em relação aos gastos com saúde, o gasto médio da OCDE é 6,5% do PIB, o Brasil gasta 3,6%, é mais ou menos a metade.
Isso é o gasto público, mas se a gente considerar o gasto como um todo, a OCDE gasta 8,9% do PIB, o Brasil gasta 8%. Onde está essa diferença de 3,6% para 8% no Brasil? A classe média paga em dobro, ela paga imposto e depois ainda paga por saúde privada. E assim, a saúde paga no Brasil é de alto nível. Agora a saúde pública é a tragédia que a gente conhece, né? Se a gente for considerar o valor, o nominal, o Brasil gasta cerca de 970 dólares per capita com saúde. A média da OCDE é de 3.400, mais de 3 vezes mais, né? Então o gasto com saúde é pouco. O Estado brasileiro é pequeno na saúde, é pequeno na educação, é muito pequeno. Mas aí quando o cara fala, vamos privatizar, né? Que é aquela coisa que eu tinha falado antes. Privatizar o quê? Em ano de crise, a Caixa deu lucro no ano passado de 12 bi, o Banco do Brasil deu lucro de 11 bi, o BNDES, aquele banco que todo mundo rouba, desgraça, acabou, vai quebrar o país, ele deu lucro de 6 bi no ano de crise. A Petrobras, aquela outra empresa que tem que acabar e tal, não sei o quê, deu lucro ainda de 380 milhões num ano em que o barril do petróleo está nos menores preços da história. Mesmo assim, a empresa deu lucro. Então, assim, às vezes eu ouço argumentos assim, essas empresas só servem para dar cargo para os partidos roubarem, ou o PT, ou o PSDB, quem estiver no governo. Tá, mas por isso vai jogar fora. Eu acho que é o tipo do argumento assim, se a minha filha namorasse com um inimigo meu, mandaria matá-la, né? Assim como eu quero acabar com as empresas que me dão lucro só porque meus inimigos políticos e aquelas pessoas que eu não gosto estão lá. É tipo esse argumento, né? Bem, mas essas são as empresas não dependentes, as empresas que não dependem do orçamento público. Tem algumas empresas problemáticas, por exemplo, a Eletrobras. O cara, assim, até 2016 ela dava lucro, milagrosamente no ano passado começou a ter prejuízo. Não é milagre, foi seca, baixou o nível dos reservatórios e isso ela teve que acionar as termoelétricas e isso deu muito prejuízo. Então ela não é, em tese, uma empresa que dá prejuízo, mas mesmo assim no ano passado ela deu algum prejuízo. Vamos privatizar? Vamos. A Eletrobras basicamente controla a vazão dos rios federais no Brasil. Então você privatizaria ela para uma empresa chinesa, provavelmente uma empresa pública chinesa ou uma empresa privada chinesa financiada por um banco público chinês ia comprar o sistema elétrico do Brasil, de brinde ele levava nossos rios todos e, por exemplo, se eu quisesse aumentar a vazão da distribuição de águas da integração de bacias do São Francisco, eu teria que ligar para a China. Ei, você, por favor, dono da Chesf, você pode me liberar um pouquinho de água porque o povo do Ceará está com sede. Já pensou o absurdo que é isso? Os Correios, a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, ela dá prejuízo? Dá, mas os Correios, ela tem que ter aporte público, de dinheiro público, para funcionar do jeito que ela funciona. Os Correios funcionam como o único posto do governo federal na maior parte dos municípios do Brasil. Então é a opção nossa tirar o único posto do governo federal no município do Brasil. Quem comprasse os Correios iria querer a agência de Fortaleza, de Natal, a de São Paulo, essas aí ia querer, mas de Irauçuba, Serra Negra do Norte, Pindamonhangaba, sei lá, essas cidades aí no interior do Brasil, elas iam ser fechadas da noite para o dia e milagrosamente o Correio ia começar a dar lucro. Logo, lógico, as agências que davam prejuízo foram fechadas. É a opção nossa, ter um posto avançado ali do governo federal, gerando, funcionando como um elemento bancário, gerando CPF, sei lá, esse serviço que o Correio faz, ou a gente fecha, né? Então, o Estado brasileiro não é grande, não é pequeno, ele é muito ineficiente.
Apesar da gente ter uma carga tributária mediana, esse dinheiro é muito mal gasto. Grande parte dele vai para a corrupção, como a gente sabe, mas eu nem sei medir se o pior é a corrupção ou a ineficácia no gasto público, para usar esse termo. Veja só, eu fui surpreendido, né, nesses últimos dias com a notícia, acho que ontem, o antigo presidente da Caixa, foi chamado Gilberto Otti, foi nomeado ministro da Saúde. Eu só posso pensar que ele nem é bom banqueiro e nem vai ser bom administrador de recursos da saúde. Como é que o cara entende ao mesmo tempo de ser presidente de banco e ministro da saúde? Eu queria entender. A primeira proposta dele foi transformar unidades básicas de saúde em creche. E aí funcionaria como unidade básica de saúde e creche, criança com os enfermos, tudo junto. Eu acho que talvez não seja uma ideia boa. Se o seu amigo Coxinha diz que o serviço público é ruim, ele tem razão. O serviço público é ruim, ele é altamente ineficiente. Se ele se sente pressionado por ter que pagar educação privada e saúde privada, ele está com razão. O Estado brasileiro basicamente obriga quem pode pagar por educação e saúde privada a pagar, porque a educação e a saúde pública são ruins. Mas a ideia é que o Estado, como o Estado brasileiro não é gigante, ele ainda pode crescer em saúde, pode crescer em educação e pode diminuir em ineficiência. Grande parte do orçamento público é gasto com a Seguridade Social. Não vamos falar em Previdência, Seguridade Social, talvez eu faça um vídeo depois sobre isso. E com dívida, mas também não é a pauta de hoje aqui falar sobre o orçamento público, mas o Estado brasileiro, ele pode mudar, ele pode crescer em saúde e educação e diminuir em ineficiência e em corrupção. Basta que a gente mude isso. O responsável por colocar esses caras lá somos nós. Então, esse ano é um ano bom para pensar sobre isso. Vejam aí quem é que foi eficiente como administrador público, para ver se ele pode ser eficiente como presidente da República e mudar esse esquema, e principalmente os legisladores, que eles prestem para alguma coisa, porque quem define o orçamento público, infelizmente, é o legislativo. É isso. Essa foi a minha visão aqui de centro-esquerda, né? De direita, né? De esquerda, de centro-esquerda, do coxinha de mortadela, de novo de vermelho, porque o recheio é o mais importante.